Foi à distância, de forma inesperada e por muitos de nós indesejada, que o presencial se tornou virtual. Sem qualquer preparação para tal, adaptamos a arte da presença para a arte da ausência, ou da presença virtual. Olá, meu nome é Sara Brito, artista docente, pesquisadora em dança e mãe de Maria Flor, e este é o vídeo-relato da minha pesquisa sobre ensino de dança online para crianças pequenas durante a pandemia de Covid-19. Essa pesquisa brotou algum tempo depois do início do isolamento social na minha cidade, quando a escola em que eu trabalhava começou a pensar alternativas para as aulas, pois perceberam que ficaríamos em casa por muito tempo. Eu atuava com crianças entre 1 e 6 anos com a oficina de corpo e movimento, e usar a tela ou fazer aula online sempre foi algo muito distante. Surgiram muitas dúvidas sobre quais estratégias utilizar com as oficinas. Experimentamos lives nas redes sociais, aulas gravadas, aulas ao vivo, individuais, coletivas, e vou falar sobre elas daqui a pouquinho. A proposta da pesquisa foi pensar sobre as possibilidades e os desafios encontrados na mediação remota da dança para crianças pequenas durante a pandemia em 2020. A investigação pretendeu analisar as videoaulas e aulas gravadas das oficinas de corpo e movimento para crianças de 2 a 5 anos, realizadas em um espaço de brincar localizado na Regional Centro-Sul de Belo Horizonte. As aulas aconteceram durante os meses de abril a outubro de 2020. O contexto atual de uma mudança brusca das atividades presenciais para o ambiente virtual trouxe muitas questões para os arte-educadores que precisaram se reinventar durante a quarentena. Fez-se necessário um grande processo de experimentação diária e reflexões constantes, visto que o ambiente virtual é um espaço novo e pouco utilizado no contexto da dança com a primeira infância. O limite da tela seria um limite para o movimento? Que tipo de estratégias foram utilizadas para promover a interação e a criação em dança nas oficinas com crianças pequenas? Essas foram as perguntas iniciais, mas posso dizer que havia muitas inquietações paralelas e complementares nesse momento. De uma hora para outra, meu mundo se encolheu, ficou do tamanho do meu quarto. Nele, eu ensaiava, descansava, dormia, planejava, criava, produzia, pensava, dançava, arrumava, cuidava, existia. Passei um longo tempo tentando adaptar a rotina de antes para alguns metros quadrados e, claro, isso não foi suficiente. Faltava o trajeto até o trabalho, faltava o bom dia do porteiro, faltavam as rodas de dança com a meninada do espaço, faltavam os cafezinhos ao final do dia, faltava o forró do final de semana, faltava o suor dos ensaios, faltava o calor dos abraços. Era o vazio do isolamento social, necessário em função da pandemia de Covid-19. Toda essa falta, na verdade, foi fundamental para preservar a vida e atender ao protocolo sanitário definido em cada momento. Em meio a tantas perguntas como: de que forma posso me proteger? Como higienizar as compras? O que faço com minha filha enquanto trabalho? Quem vai atender a porta durante a reunião? É possível me manter são em meio a tantos acontecimentos tristes? Também surgiram dúvidas como: eu consigo dançar com os meus alunos pelo Zoom? Os ensaios precisam parar? Como fazer oficinas digitais com crianças pequenas? As dúvidas sobre o cotidiano de casa e ações de trabalho surgiram juntas e seguiram assim durante todo o processo. Mais do que nunca, o pessoal e o profissional se mostravam interligados e inseparáveis. Diante de tudo isso, acabei me aproximando de um espaço comum de trocas, um espaço existente há muitos anos, mas que eu encontrei sua potência em uma situação inusitada e indesejada quando se pensa no contexto da pandemia. Estou falando do ambiente virtual que se mostrou para mim como uma grande ponte de contato com o mundo e como uma possibilidade de mobilizar o afeto e as vivências possíveis para o trabalho com a primeira infância naquele momento. Oficina de corpo e movimento na tela. O espaço de brincar a que me refiro se localiza na região Centro-Sul de Belo Horizonte e atende a um público, em sua maioria, das classes A e B, de acordo com os critérios do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dessa forma, todas as famílias tinham acesso a uma boa internet e aparelhos eletrônicos no período do isolamento. As primeiras interações possíveis com as crianças se deram por meio de lives realizadas nas redes sociais desse espaço. Como era algo muito novo para os educadores e para a instituição, optamos por fazer uma proposta parecida com o que tínhamos na rotina com as rodas de encontro. Esses eram momentos de cantar, acolher o grupo, convidar para algumas brincadeiras coletivas
e apresentar um tema ou uma novidade. Por isso, o objetivo foi apresentar brincadeiras que fossem familiares para as crianças, de forma a nutrir o vínculo afetivo entre os participantes. O retorno das famílias por meio de comentários foi fundamental para que eu pudesse perceber a interação das crianças em casa, já que apenas a minha imagem era visualizada. Alguns desafios encontrados foram os problemas com conexão, como instabilidade, falta de equipamentos adequados e delays, e dificuldade também com o uso da plataforma, que era algo novo para a equipe e demandava mais treino. Como o espaço não tinha foco no uso das redes sociais, a procura pela live foi principalmente de algumas famílias com crianças matriculadas na instituição e de alguns educadores de outras escolas que buscavam inspirações para suas práticas. Videoaulas. Pouco tempo depois, iniciaram-se as videoaulas, que tinham como foco uma aproximação maior e um direcionamento das propostas para o público do espaço. As videoaulas foram enviadas às famílias por e-mail, WhatsApp e aplicativo próprio. Foram gravadas ao todo 30 videoaulas, sendo 12 com o tema Esquema Corporal Cabeça, 12 com o tema Esquema Corporal Pés, 4 com o tema Ciclo Junino e 2 com o tema Esquema Corporal Mãos. Nos anos anteriores, a escolha dos conteúdos sempre foi feita a partir das demandas e dos projetos que as turmas demonstravam interesse. Como o contato com os grupos não foi possível em 2020, a proposta das videoaulas foi aprofundar um pouco mais os conteúdos que tradicionalmente costumavam ser trabalhados no primeiro semestre, que era o eu, o outro e o nós, campo de experiência proposto pela BNCC e que incentiva, dentre outras coisas, ao aprendizado do esquema corporal. As videoaulas tinham aproximadamente 10 minutos e se organizavam seguindo a ordem: acolhida, aquecimento, alongamento, uma brincadeira direcionada com a temática da aula e um relaxamento. Então vamos começar? Eu sou a Sarinha e te convido para brincar. E o barrigão? Lava direitinho. Amassa, amassa, amassar o pão. 5, 4, 3, 2, 1, decolar! Ah, se eu te pego, puladinho vou andar. Pula meninada, pula meninada. Cuidado, boizinho! Tem alguém chegando aí atrás de você! Cabre, cabre, dá um pulo e dá um bé. Ei, cabre, cabre, eu quero ver ela pular. E dá um giro e dá um bé. A produção das aulas demandava um longo tempo de preparação e foi entendida em 3 etapas. A primeira, preparação, consiste no planejamento, organização dos materiais e figurinos, roteirização, preparação do espaço e da iluminação. A segunda etapa, execução, consiste na adequação da proposta para a tela ou o ensaio da cena e a filmagem. A terceira etapa é a finalização e trata da edição das imagens e entrega do material para a instituição. Ressalto a importância que foi entender o planejamento das aulas online como roteiros de cena, que deixavam a edição muito mais fácil de ser realizada. Nesse roteiro eram pensados enquadramentos e as adaptações dessas brincadeiras para o espaço da tela. Além disso, várias propostas foram pensadas utilizando recursos das tecnologias digitais, como a possibilidade de fazer animações com objetos e recortes. O contato com as famílias era exclusivamente feito pela instituição, que na época me informou sobre alguns repasses positivos das mesmas com relação ao interesse da criança pela videoaula. Aulas individuais e coletivas. A partir do mês de julho, tiveram início os encontros ao vivo pelo Zoom, com aulas coletivas e individuais. Foram ao todo 55 aulas gravadas com o consentimento do espaço.
As aulas seguiram até o momento quando as oficinas começaram a ser oferecidas ao vivo na rotina do espaço para as crianças que optaram pela retomada do ensino presencial. Até o final do ano de 2020, as oficinas não foram retomadas presencialmente, apenas os encontros diários com a pedagoga responsável pelo grupo. Quando as propostas com os encontros ao vivo foram iniciadas, somente algumas famílias se interessaram pelas aulas individuais e coletivas em casa. Sendo assim, foram pensados horários estratégicos que levavam em consideração a rotina da criança e o turno em que frequentava o espaço de brincar. Diferente das videoaulas, o planejamento não se mostrava como um roteiro, porque poderia ser transformado a partir do encontro com a criança. Entretanto, as propostas levavam em consideração o espaço da tela e suas possíveis adaptações e enquadramentos com as brincadeiras. As aulas eram entendidas também em 3 etapas. A primeira etapa é a preparação, que consiste no planejamento, na organização dos materiais, a preparação do espaço e da iluminação. A segunda etapa é a execução, e consiste no encontro ao vivo com a criança. A terceira etapa, a finalização, trata da avaliação do encontro por escrito feita por mim em um arquivo pessoal. Quero relatar algumas experiências que aconteceram nas aulas ao vivo e que trouxeram alguns pontos importantes de observação acerca da presença, da mediação, dos materiais e do espaço. Será possível ter presença no virtual? Em uma das aulas ao vivo, a educadora de yoga disse a uma criança: "Que bom, você está aqui." E a criança respondeu: "Mas eu sempre estou aqui." Essa resposta tão simples e direta reverberou nas nossas práticas por um longo período, sendo responsável, inclusive, por uma composição de minha autoria com o músico Marco Aú. A fala da criança nos mostrou a força da presença do afeto, de quem continua vinculado, mesmo distante. Aliás, talvez a distância não seja responsável pela ausência de vínculo. Talvez não haja vínculo na proximidade. Presença não depende de estar perto, mas de participação, de troca, de afeto. No evento da roda de conversa, realizado por esse mesmo edital de pesquisa, a bailarina Renata Costa, do Rio de Janeiro, relatou que já não trata mais o presencial como o contrário de virtual, pois há presença no online. Ela prefere chamar de virtual e real. Foi pensando nos laços de afeto, responsáveis pelas trocas e pelas presenças, que a música Eu Sempre Estou Aqui foi feita. E o clipe, lançado em agosto de 2020, foi montado a partir das experiências com as edições das aulas online. Por isso, eu quero apresentá-lo a vocês. Você se cuida, eu sempre estou aqui. Eu meço da janela, que distância devo ir. Você me muda, você me faz feliz. Você me vê em sonhos, eu sou seu aprendiz. Eu abro os olhos, olho pros braços, braços que esticam até a janela. Da janela eu vejo o sol que te aquece o coração. Coração batendo forte quando ouço essa canção. Estou morando num quadrado, minha casa está na mão. Conto o tempo no relógio pra rodar feito peão. E correr pelo gramado, colocar os pés no chão, bater na porta da sua casa e tocar a sua mão. Eu abro os olhos, olho pros braços, braços que esticam até a janela. Da janela eu vejo o sol que te aquece o coração. Coração batendo forte quando
ouço essa canção, coração batendo forte quando ouço essa canção. Olho pros braços, braços que esticam até a janela. Da janela eu vejo o sol que te aquece o coração batendo forte quando ouço essa canção, coração batendo forte quando ouço essa canção. Outro ponto fundamental foi a mediação das famílias com as crianças. Durante as aulas, sempre havia algum adulto responsável que, além de garantir o funcionamento e a conexão dos equipamentos, participava junto com a criança, sendo uma referência de cuidado, de toque e, algumas vezes, motivação, alegria. Pensei nessa atuação de maneira intencional, valorizando a presença junto da criança e o compartilhamento da experiência da aula. Junto com o adulto do lado de lá da tela, busquei utilizar alguns materiais passíveis de toque e manipulação. Percebo que o material se tornava algo de concreto para as crianças, algo com que brincar sem a necessidade de observar a tela o tempo todo. Dessa forma, proporcionava o mínimo de tempo na tela necessário e possível. Alguns materiais, como cordas e tecidos, se transformavam em caminhos. Outros, como bonecas, convidavam para brincar de equilíbrio ou de esconder o achou. Nesse caso, podem ser considerados objetos de afeto, já que carregam narrativas e desejos. Alguns objetos eram solicitados no momento do encontro, com o objetivo de fazer uma corrida em casa, como, por exemplo, quando pedi para uma aluna buscar um objeto que pudesse ser utilizado nos pés. Ela saiu em busca de uma meia, que foi uma escolha dela, e assim que a encontrou, retornou ao computador. Então, posso dizer que o uso de materiais foi uma das estratégias para mobilizar para a ação e também de sensibilizar para o toque e de propor a criação a partir da ludicidade. O limite da tela seria um limite para o movimento? Bom, para falar sobre essa pergunta, eu quero relatar um outro acontecimento que se passou durante as aulas. Uma das brincadeiras de sucesso nas oficinas de corpo e movimento sempre foi a Dona Emma e suas ações corporais. Eu retomei essa brincadeira em uma das aulas virtuais e sugeri à criança que desse uma voltinha com a intenção de girar. Prontamente, a criança olhou para mim, virou para o lado, se levantou e saiu pela casa fora em um passeio. Eu não consegui segurar a risada quando percebi o que tinha dito e esperei o tempo da voltinha. Logo, a criança voltou do passeio, pronta para continuar a nossa brincadeira. Foi aí que eu percebi que a tela limitou minha visão, mas não limitou o movimento. E a partir de então, estruturei várias outras propostas utilizando o espaço de casa, sem a necessidade de olhar para a tela do computador. Exploramos os limites para além desse quadrado, brincando com os níveis do espaço, trajetórias e ambiências. Também comecei a buscar outras referências para os sentidos do corpo, com propostas que não priorizassem apenas a visão. Percebo que hoje, a dúvida, o limite da tela seria um limite para o movimento? É uma pergunta que alimenta outras questões. O que é o limite? O limite é flexível? Podemos percebê-lo utilizando outros órgãos de sentidos? O limite paralisa ou potencializa outras ações? Como fazer escolhas dentro desse quadrado? Como disse anteriormente, eu não acredito na cisão profissional e pessoal, assim como na separação entre artista, docente e pesquisadora. Por isso, algo que acontece na aula com a meninada reverbera em outros lugares. Foi o que aconteceu com essas perguntas, que alimentaram um processo criativo meu na disciplina de Prática 8 do meu curso de dança, licenciatura na UFMG, em 2020.
Como resultado, eu produzi um videodança pensado para crianças que trata dessas brincadeiras do corpo na tela. Considero que o videodança Giz de Mão também é fruto dessa pesquisa e vocês podem assisti-lo a seguir.
Sobre a roda de conversa. Em junho de 2021, foi realizada uma roda de conversa online para alimentar ainda mais essa discussão acerca do ensino de arte no cenário virtual. A roda, intitulada Práticas Artísticas com Crianças durante a Pandemia, contou com a presença dos artistas docentes Renata Costa, do Rio de Janeiro, e Tiago Franco, de São Paulo. Ambos possuem um trabalho voltado para a arte com as infâncias e também experimentaram um ambiente virtual como possibilidade de encontro com as crianças. O evento virtual gratuito foi realizado pela plataforma do Zoom e trouxe muitas considerações acerca dessa discussão. Várias delas, inclusive, já foram tratadas por aqui. Então, para mim, eram 3 coisas: manter o vínculo, estar com a escuta muito aberta, mas a escuta não é só da oportunidade das crianças falarem, não. É de realmente o que vem delas, o que eu faço com isso. Não é terapia, não é psicologizar, né? Mas, assim, o que elas estão trazendo ali das experiências dela, do contexto que eu posso trabalhar na minha aula. E aí, quando eu me encontro com as crianças, com os adultos, sempre faço essa chegança, sabe? De esquentar a palma da mão. E uma vez eu ouvi da Marina Abramovic, ela dizendo que quando a gente esfrega assim as partes das mãos, cria energia química, física, e uma criança me disse, mística também, Tiago. E aí, se você acredita, traz essa energia mística. Considerações finais, por hora. Relendo todos os textos que me alimentaram durante esse período e cuja bibliografia vou deixar listada na descrição do vídeo, e retomando todas essas memórias neste vídeo relato, percebo a importância da arte como espaço de ressignificação e experimentação constante. Percebo também o movimento de retroalimentação da tríade artista, docente e pesquisadora, que segue em um movimento espiralado, trilhando um caminho que é único. Além disso, as etapas como preparação, execução e finalização se repetem, seja na aula gravada, ao vivo, virtual ou real. Essas repetições se manifestam como verdadeiros rituais de preparação e realização dos encontros. Perceber esses rituais é também me conhecer e reconhecer como um ser sensível. É entender que essas pequenas ações são as seivas capazes de nutrir os meus fazeres e alimentar os meus processos criativos. Mais do que nunca, a escuta se mostrou fundamental para seguir o trabalho com a infância e com as pessoas. Assim, a partir de uma situação percebida no encontro, posso seguir por caminhos e descaminhos que surgirem, respeitando e aceitando as provocações que as crianças oferecerem. Afirmo que o caminho trilhado em 2020 e todas as suas inquietações me motivaram a fazer uma nova pesquisa em 2021, com as minhas turmas particulares e aulas gravadas para uma outra escola. Sobre isso falarei em uma outra oportunidade. Desde 2020, os caminhos que achávamos possíveis foram bloqueados e um mundo de interrogações surgiram a cada segundo. A terra dos não saberes invadiu cada casa e, juntamente com as dúvidas e anseios, o terreno também ficou fértil para brotarem possibilidades. Para esse tempo de conexões de tantas formas, respiração, coragem, pés no chão e muita dança. Agradeço a você que me acompanhou por aqui. O vídeo relato faz parte das ações da pesquisa Dançando Dentro de um Quadrado, Desafios e Possibilidades para a Arte e Educação em Tempos de Pandemia. Essa é uma pesquisa iniciada por mim no ano passado, com o objetivo de analisar as gravações das aulas de corpo e movimento para crianças pequenas. A pesquisa foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, edital número 23 do ano de 2020. Se quiser continuar essa conversa, pode me procurar no perfil do Instagram, @passarinha. Até mais!